Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar sobre montagem de elenco, folha salarial e projeção para 2025. Vale lembrar que em alguns outros momentos o diretor de futebol, Alan Araújo, fala de uma folha na média de 400 mil, que foi a desse ano, né? Uma folha de futebol, né? Dos jogadores, claro. Mas, em outros momentos, o presidente Bruno Rodrigues deu declarações que a folha não seria de 400 mil, e sim uma folha um pouco maior, que faz sentido pelo atual momento, mas os discursos aí apareceram desalinhados em alguns momentos, porém, a gente vê que isso vai converger, sim, na ideia do que o Alan tem junto com todo o comitê gestor do futebol. Mas é isso aí, vamos comentar. Mas antes de seguir, vou pedir para se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e deixar seu comentário se acredita, se concorda, discorda, sua opinião, que é sempre bem-vinda aqui no canal 3 de Fevereiro, rumo aos 5 mil inscritos, então se inscreva aqui, beleza? Também convido você a fazer parte do nosso grupo exclusivo de membro, clicando aqui Seja Membro ou apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, e você pode ajudar nosso canal. Lembrando, nosso parceiro de sempre aqui é a Rock and Travel, parceiro de viagem, então se você pensa em viajar para qualquer lugar do mundo, o Rock and Travel é o lugar que você pode aí fazer toda a sua customização de viagem, lembrando, são assessorias também, então se você nunca foi para nenhum lugar de viagem, eles vão conseguir te orientar da melhor forma possível. Sem mais delongas, vamos reagir à entrevista aqui do Alan Araújo, um dos membros do Comitê Gestor de Futebol, ao Cast Coral do Diego Godin. Desde já, um abraço aí para o Diego Godin, o pessoal do Cast Coral, e vamos lá reagir isso aqui. Bom, já foi falado alguma coisa para vocês? Já, né? Primeiro, antes de tudo, né, deixar claro que é inaceitável o Santa Cruz passar tanto tempo sem ganhar um clássico, né? Assim, E um clube grande com uma torcida dessa, né, cara? quando você diz assim, eu naquela época não era Ney, Fred, tinha eu, mas... E o Itamar, o próprio Itamar, né? O próprio Itamar. Então, quando a gente volta depois de vários anos e o clube não ganhou mais clássico, assim, pra mim, é inaceitável, né? Seja como gestor, seja como torcedor mesmo. Então, é óbvio que o Santa Cruz, ninguém vai ser responsável de fazer promessa de título, mas o Santa Cruz tem que entrar em competições do nível que ele entra hoje, Pernambucano e a Série D, que são as competições garantidas, para ir para as cabeças. É impensável o cenário. Então, do ponto de vista estritamente do orçamento, Diego, está sendo trabalhado o número, mas nesse começo, para começar o trabalho agora, dia 1 de outubro, de comissão técnica, um trabalho fora das quatro linhas, a ideia é que você tenha uma folha um pouco maior do que a que foi de 2024. Então, só para o torcedor ter ideia de números, a gente tinha uma folha que era só folha de atletas, era em torno de 420 mil em 2024, mas o futebol todo custava cerca de 750 mil. Porque tem comissão técnica, executivo, viagens, custeio, regularização, então estão na casa de 750 mil. Então esse valor vai ser sensivelmente maior para esse começo, e aí o do torcedor, você pode se perguntar, o que é que faz mudar? O que é que faz mudar esse valor de orçamento? Entrada de nova receita. Quando é que pode haver nova receita? A partir da assinatura de uma proposta vinculante da SAF, né? A ideia do presidente... Só um ponto, né, em relação aqui, o Alan, outra hora, falou muito de 400 mil, gira em torno, mas ele fala sensivelmente maior. Não quer dizer, pessoal, que vai ser uma folha de 800 mil, o dobro, só do futebol, né, só de atleta. Não vai ser isso. Quando ele fala sensivelmente maior, vai ser uma folha de 500, podendo ali 550, algo em torno disso, não vai extrapolar. Com certeza será uma folha maior, até porque por questão de calendário, questão de outra realidade do clube para o ano de 2025. Então, faz sentido que esteja esse aumento, né? Então, ele converge com a fala do presidente nas últimas entrevistas aqui em relação a essa amplitude, apesar de ser uma ampliação, como ele fala, sensível, uma ampliação pequena, porém necessária. Embora não seja o assunto da entrevista aqui, se mantém de fazer uma escolha aí por uma das propostas nas próximas semanas e dar encaminhamento ao conselho, ao sócio aprovar, porque com essa aprovação é que se assina o vinculante, e aí você já começa a ter aporte de receita. Então isso começa a ter um cenário real, né? Isso, você começa a ter... Aí você consegue ter um novo orçamento, porque aí você já tem um compromisso de novos recebimentos.
Ou, por exemplo, Diego, aí você tem um jogo aí com 13 lá no começo do ano e tem uma segunda fase, né? Então, se você consegue passar desses desafios aí e entra no Nordestão, você tem no mínimo, um incremento aí de 2 milhões e meio de receita, que era o que poderia ter acontecido esse ano, e você aí aproveita, já pega esse valor, por exemplo, sei lá, 2 milhões a mais, num cenário de 9 meses de calendário, então você já consegue fazer assim, não, eu consigo subir a folha 200 mil. Inclusive aí... o seguinte, né? Você vai passar para a fase para disputar o Nordestão, o torcedor vai exigir uma qualidade no time também. Já vai aumentar a velocidade para trazer jogadores. A régua sobe, né? Você começa a ter que jogar com Fortaleza, com Bahia, com Ceará, com Sport, com Náutico, times que hoje... Independente de como esteja lá ele, o torcedor não vai querer perder, né? Hoje, do ponto de vista de organização interna, de patamar de investimento, ninguém vai aqui enganar o torcedor. Eles estão acima, então isso obviamente também reflete neles dentro de campo. Exato. Então vai ser um desafio para Santa Cruz enfrentar. Então a maneira mais rápida da gente minimamente fazer frente a isso é pegar parte da receita que adviria de uma classificação do Nordestão e aumentar imediatamente a folha do time. Então, para ser objetivo e encerrar isso, você começa com uma projeção de receita de folha para começar o futebol levemente maior, não faz com que seja o dobro, por exemplo, não pode. Hoje a gente não tem essa clareza, mas a partir do momento que houver o progresso aí da questão da SAF ou eventualmente o avanço de fase no Nordestão, imediatamente parte dessa receita será destinada ao futebol. Isso, em termos concretos, se reverte em ter mais um conjunto de 3, 4 nomes de impacto que, obviamente, refletam na qualidade do time, na competitividade do time dentro do campo, né? O torcedor... Bom, essa era a parte que eu queria falar sobre, né? A questão da montagem do elenco aí, em questão orçamentária, né? O Alan foi bem enfático na questão dessa ampliação, apesar de ser uma ampliação, podemos dizer, pequena, mas impacta. Impacta em quê? Em você ter essa margem, até para você trazer algum nome que traga um pouco mais de resposta para a torcida, que é o que eu acredito. Eu acredito que o Santa Cruz hoje, ele precisa ter essa resposta para a torcida. Precisa com que a gente já tenha alguns nomes necessários de impacto, por exemplo, um goleiro de segurança, um nome que a gente acredita que resolva, porque é uma função que nos últimos anos aí foi a nossa pedra no sapato, vale deixar bem claro isso. A gente também trazer um zagueiro acima, né? Então um goleiro, um zagueiro acima da divisão, então até de uma Série B, uma possível Série B, um goleiro, um zagueiro de segurança, trazer ao menos um volante e um meio campo acima da série D, um cara que a gente confie, que acredite. Muita gente fala do Lucas Siqueira, mas eu acredito que o Lucas Siqueira, apesar de ser um cara acima da Série D, tecnicamente falando, mas quando a gente sabe da parte física, quando a gente visualiza a parte física, não dá tanta segurança. O Lucas Siqueira está em fim de carreira, então a gente precisa trazer uma peça ali para aquela parte, um primeiro, um segundo volante de nome que consiga dar segurança à torcida, coisa também que a gente pecou no ano passado. Ano passado e esse ano a gente não tinha um volante cão de guarda, é isso que fala, mas pode ser um cão de guarda, um segundo volante, alguém que desse estrutura. Precisamos também de um 10 que resolva, um 10 que sempre que a gente precisar, ele esteja ali para resolver. A gente precisa de um 10 disso, e também de um camisa 9 que a gente acredite que seja a pessoa que vai resolver. Como o próprio Alan disse na entrevista ao Cast Coral, convido você para assistir a entrevista completa lá na íntegra no Cast Coral. Grande entrevista aí do Diego Godin lá no Cast Coral. Se inscreve também no canal da galera aí, apoiar o trabalho. O próprio Alan fala, trazer um 9 que precisa dar 2 toques na bola durante o jogo, seja 2 gols. E é isso, a gente precisa também ter um camisa 9, porque se a gente pegar as referências, as últimas referências de camisa 9 não são as melhores. A gente teve diversos, Furtado, Macena, a gente teve, vai lembrar de outros aqui, podemos falar do Gilvan, do Bortoluso, que esse ano foram, podemos dizer, fizeram o papel deles, mas a gente acredita que tivesse um pouco mais de qualidade naquele camisa 9, as coisas poderiam ser diferentes, né? Então acredito que a gente trazer, como a própria Alan fala, o sarrafo mudou, né? Então trazer pelo menos aí 5 peças, ele mesmo fala na entrevista também, 5 peças que impactem.
É basicamente isso. A gente precisa ter uma espinha dorsal montada aí acima da divisão. Um exemplo, eu vou trazer para vocês, o goleiro do Retrô é acima da Série D, o próprio zagueiro Dunkley, que estava no Retrô, é acima da Série D, o Fernandinho, não precisa nem falar, né? Então, a gente vê que alguns pilares do Retrô, tem outros aí que a gente pode citar, o Alencar, para mim, é acima da Série D, então tem alguns pilares no Retrô ali que são acima de divisão, e isso qualifica muito, porque você consegue ter uma base forte para poder você conseguir disputar uma divisão, uma divisão que podemos dizer uma divisão baixa, né, que é a Série D. Então, quando você qualifica isso com peças de segurança em sua espinha dorsal, basicamente você tem uma receita do sucesso ali na Série D. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço novamente que se inscreva no nosso canal, dá o like, compartilha, seja membro e ajuda a gente aqui no Live Pix, beleza? Até a próxima. Foi.